Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Seja bem-vindo a esse devocional. Vamos meditar, estudar um pouquinho sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Você já viu alguém transfigurado? Já viu? Recentemente eu tive uma experiência muito forte, por sinal. Eu estava ali numa loja, comprei um produto e quando fui pagar, ali a pessoa que foi cobrar, ela colocou R$10 a mais. E quando eu olhei aquele valor na máquina, eu já quis questionar. E como assim, né? Na etiqueta tá um valor e você está colocando R$10 a mais. E eu olhei a etiqueta e olhei tipo assim, sem entender o que estava acontecendo. E de repente, quando eu fitei os meus olhos nos olhos da pessoa que estava me atendendo, não era ela. A pessoa estava transfigurada e eu vi, sim, a feição de um demônio. E ali eu falei, clamei a Deus no meu espírito. Falei, Espírito Santo de Deus, que é isso? E ali o Espírito Santo falou assim, apenas paga e vai embora, bate a poeira do seu pé e não volte mais aqui. A sua paz não vale esses R$10. E eu fui embora. E ali foi uma experiência assim surreal, porque algumas coisas depois aconteceram e eu entendi que o mundo espiritual ele é real. Só que nessa experiência que Jesus ele viveu com os seus discípulos foi algo surreal e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso, porque irmãos, não tem como você estar com Jesus. Você caminhar com Jesus, coisas inimagináveis vão acontecer. E você vai começar a ter uma compreensão diferente do mundo que te cerca. Existem coisas que estão evidentes e talvez você não esteja sensível ali à voz do Espírito para discernir. Mas nós vamos aprofundar nesse assunto. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de poder meditar e refletir na tua palavra. Fala, Senhor, poderosamente ao meu coração, aos nossos corações, revela a nós o que há nas entrelinhas. É o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha só. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram alguns há, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então, o versículo 1 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele dá continuidade aqui aquilo que Jesus estava falando para os seus discípulos anteriormente a respeito ali da cruz, né? Ali havia todo um contexto que Jesus já sabia como se daria. E ele queria trazer ali clareza para os discípulos. Só que existem coisas, irmãos, que são muito fortes para a nossa natureza humana. E aqueles homens, eles caminhavam com Jesus, mas não estavam preparados para certas coisas. Mas dando continuidade, vem aqui a transfiguração, que é algo assim que mexe muito comigo nesse capítulo, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um monte alto. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre,
bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados, né? Ali perplexos, né? Comovidos. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado. E a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com ele, senão Jesus. A vinda de Elias. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem, né, as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo: Por que dizes os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam entre eles. E logo a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutis com ele? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. A ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E, caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o, como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. E tendo partido dali, passaram pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. Por quê? Ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. O maior no reino dos céus. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior.
E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e será servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, e a mim recebe. E qualquer que a mim receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Jesus ensina a tolerância e a caridade. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir posso falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Os tropeços. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e lhe fosse lançado no mar. E se tua mão te fez tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos, ireis para o inferno, para o fogo extinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus, com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 e seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Os discípulos do sal da terra, porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tem sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Esse capítulo é muito forte, ele fala para nós aqui a respeito dessa transfiguração, que foi uma experiência surreal, né, que os discípulos tiveram ali com Jesus. Aqui a vinda de Elias, muitos foram enviados e foram rejeitados, assim como o próprio Jesus, né? A cura desse jovem possesso é algo assim que nos deixa pensativos e nos leva a refletir a respeito de que precisamos ter uma vida de jejum e consagração, de busca, leitura diária da palavra. Não adianta a pessoa querer ir de peito aberto, enfrentando gigantes, enfrentando demônios e querendo aí sair fazendo, né? Não dá. A vida de um crente, de um cristão, deve estar pautado em jejum e oração. Para quê? Para que o diabo, ele não tenha ali nada do que te apontar. Porque somos falhos? Sim, né? Somos imperfeitos? Sim. Reconhecemos isso? Excelente. Porém, nós precisamos ter a nossa vida debaixo de oração, de jejum, né? Porque senão, aí o inimigo ele vem e ele se levanta e aí o negócio fica feio. Jesus ele falava da morte dele, né? Da sua morte e ressurreição, mas eles não compreendiam. Muitos irmãos, a gente tá aí falando: ei, Jesus está voltando, conserta a sua vida, né? Toma, mas a pessoa, vocês são loucos, são fanáticos, não, essa história de Jesus voltar, não tem nada a ver. Paciência, né? Nós fazemos a nossa parte, estamos aí anunciando o evangelho, pregando as boas novas, dizendo aí o que precisa ser dito, mas haverão muitos que não crerão. Paciência, né? Os tropeços, gente, tem até um louvor que fala, né, que se toma o meu coração,
se não for para te adorar, eu não quero meu coração, se não for para te adorar, eu não quero e tal. É muito forte isso, sabe por quê? Isso aqui, o que quer dizer? O que tá te fazendo pecar? Tira isso da sua vida. Você tá sendo ali seduzido pelos teus olhos, blinda os seus olhos, né? Isso daqui é no sentido assim, não é no sentido literal da palavra, é figurado, né? Não for, meu filho tá ali dentro ouvindo aqui o devocional e tá trazendo um pouco do louvor que fala a respeito disso. É muito perigoso isso, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com essa questão, porque é um perigo você acabar aí perdendo a sua salvação por conta de uma coisa ali que você viu e de repente a pessoa passou a mão. Você sabe que uma vez eu ouvi uma historinha e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, esse negócio é sério, né? Tipo assim, você fala que nunca roubou, mas aquela uva que você pegou no mercado, que não era sua, que você não pagou, não pesou por ela, e ela não estava ali disponível para degustação, você roubou. Eu falei, nossa, meu Deus! Entendeu? A sua mão te fez pegar, corta a mão, como diz, policia a mão. É você entender, identificar aonde tá ali sendo o problema e ter cautela para cuidar, né? Eu falei um exemplo muito bobo aqui, muito simples, mas, gente, isso é sério, né? Você pode falar assim, eu nunca traí meu marido, nunca traí minha esposa, mas daí olhou com os olhos e já imaginou na mente e ali, infelizmente, pecou, perdeu, né? Então, é tomar cuidado. A gente vai prestar contas de gestos, ações, palavras ou pensamentos. Você quer uma palavra de bênção e de vitória? Seja perseverante. O galardão vai ser seu em nome de Jesus. Se você permanecer em fé, inabalável aí, firme e constante, a vitória é sua em nome de Jesus. Sabe? Todos nós queremos todos os dias uma palavra de bênção, de vitória, de bom ânimo. Quem não quer? Eu também quero. Nossa, Jesus é bom, o diabo não presta e não fique no caminho não pra você ver. Essa é a palavra de bom ânimo que eu tenho pra você hoje, de acordo com essa palavra, né? A gente tem que entender que nós não estamos brincando de ser cristãos, né? Temos que ter essa vida com Deus e é lindo servir a Jesus, irmãos. É lindo, é maravilhoso, né? Que você possa olhar para esse capítulo de hoje e você venha ver o quão Deus é maravilhoso, né? Jesus sabia tudo que ele ia passar, todos os detalhes de toda a sua trajetória, ele não desistiu de você. Por que você vai desistir agora? Ele não desistiu. Não desista, não desista, não pare de crer, de lutar. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado pelo dom da vida, pela oportunidade de meditar e refletir na tua palavra. Fala, Senhor, poderosamente aos nossos corações através dos detalhes. Que neste dia nós estejamos sensíveis à voz do Espírito. Se manifesta, Senhor, de uma forma ímpar e particular. Espírito Santo de Deus, já te rendemos graças e te agradecemos, porque temos a plena certeza de que o Senhor está cuidando de nós, está nos direcionando e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não se apartará de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Permaneça conosco. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Amém. Fez sentido essa palavra para você? Você acha interessante essa questão de você ouvir o texto bíblico? Você entende que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra? Isso edifica a sua vida? Isso faz sentido para você? Uou, glória a Deus! Então compartilha, faça com que essa mensagem chegue a muitos lares, a muitos corações. As pessoas precisam da palavra, irmãos. Tem muitas pessoas alienadas com coisas aí que, meu Deus, né? Vamos propagar o evangelho. Amém? Ativa aí a sua sandália da propagação do evangelho e passa essa palavra aí para o maior número de pessoas.
Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Shalom! Uma boa semana, gente. Força aí!